Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Lorena Rodrigues e eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou trazer uma questão um pouco diferente aqui no nosso canal Leitura Múltipla. Uma questão assim que já me foi algumas vezes falada. Lorena, fala um pouco sobre esse assunto no canal também de Leitura Múltipla. E assim, eu vi que eu estava falando muito de livros e as pessoas falaram, por que você não trata também de outro assunto que é tão pertinente e importante, que é sobre a sua condição de saúde? E assim, como o meu canal tem totalmente relação, o nome, a leitura múltipla, tem a ver com a minha condição de saúde, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a minha condição de saúde. Espero que vocês, assim, sabe, achem essa questão pertinente para ser tratada aqui no canal. E antes de mais nada, eu vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, compartilharem e se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos. Então, vamos lá? Então, gente, eu sou portadora de esclerose múltipla e hoje eu decidi falar um pouquinho para vocês o que me trouxe também a fazer vídeos de livros e porque o meu entusiasmo, que já era muito alto para a leitura, aumentou, e um motivo a mais de fazer esse canal. Para quem viu aqui na descrição do meu canal, fala que eu sou portador de esclerose múltipla. No canal Leitura Múltipla tem lá Leitura Múltipla, aí tem a descrição do canal e tal, e fala que eu sou portadora de esclerose múltipla e que os livros me ajudam muito a entrar em outro universo, em outro local, ajuda muito na minha memória, e eu gosto muito dessa situação, dessa possibilidade que os livros me proporcionam, sabe? Além de todas as possibilidades de viagem que a gente tem em casa lendo um livro. Mas eu vou falar para vocês primeiro o que é a esclerose múltipla, sabe? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, e ela é uma doença crônica, ou seja, ela pode durar a vida inteira, e na maioria das vezes ela dura a vida inteira, por isso que é dado como crônica. É uma doença autoimune, ou seja, também o nosso próprio sistema imunológico acaba fazendo um ataque no nosso organismo, e no caso de quem tem esclerose múltipla, ele faz um ataque no sistema nervoso central, faz um ataque no cérebro e aí na coluna vertebral, que é aí o nosso CNC, o nosso sistema nervoso central. Assim, eu vou falar para vocês assim, que essa característica aí é mais ou menos a base da doença. Eu estou falando de modo leigo como paciente, como portadora da doença. É claro que o neurologista, ele entende muito mais do assunto, porque ele é o principal médico, vamos dizer assim, que estuda a questão, e é o médico que a gente faz geralmente o atendimento. A esclerose múltipla, ela vai danificando ali a nossa bainha de mielina, que reveste ali o nosso nervo, sabe, do cérebro, os nervos do corpo de modo geral. Então, é isso que vocês estão pensando. A esclerose múltipla pode atingir os 5 sentidos, sabe, do corpo, do nosso organismo. Então, assim, ela é uma doença que é considerada muito grave, tá? Pelo fato de que ela pode atingir os 5 sentidos do organismo. No Brasil, pelo que a última vez que eu sei, assim, que eu li numa associação de esclerose múltipla brasileira, tem um total mais ou menos de 40 mil casos de esclerose múltiplas que foram descobertos, né? Então, assim, para a população brasileira, que é mais de 200 milhões, não são tantos casos para a população em geral, por mais que hoje em dia já se tenha descoberto mais casos do que anteriormente. A doença esclerose múltipla, ela tem vários fatores, assim, para ela propiciar no organismo. Eles falam que pode despertar. Tem gente que já vi falando que é alimentação, que ele começou a se alimentar mal, e com a alimentação também teve melhora da doença. Tem gente que vem falando que é o local que ela se expôs, um tipo de contaminação. Mas, geralmente, os neurologistas falam que ela tem uma questão genética. Então, assim, é uma probabilidade genética de você ter essa doença ou não. Eu andei pesquisando, lendo alguns artigos para minha própria informação. Você tem ali uma dificuldade ali, síntese no organismo de alguns tipos de
como são linfócitos, né, no sistema imunológico, os linfócitos, como eles te atacam, é linfócitos T. Eles são linfócitos diferentes dos linfócitos normais, né, seriam parte do glóbulo branco do nosso organismo, parte do sangue. Então, essa parte aí do sangue, ela é uma parte que está ali vamos dizer, te atacando. Quando ela acha que alguma coisa está atacando ela geralmente te ataca. Então, assim, eu tenho a esclerose múltipla remitente recorrente. O que é isso? Esclerose múltipla remitente recorrente é aquela esclerose múltipla que geralmente a gente consegue fazer a remissão das sequelas ou das lesões no corpo de acordo com o que aconteceu no momento em que você faz um diagnóstico, uma RM, que seria uma ressonância magnética, que é o tipo de exame assim, mais passado pelos neurologistas para visualizar ali nesses laudos ali com contraste, porque ele quer saber se aquela inflamação ali no seu corpo, seu cérebro, na sua coluna, etc., está ativa ou se ela já está escurecida e ela já passou aquele momento de inflamação, aquele momento de dito surto. Eles falam que é um surto neurológico causado pela esclerose múltipla. Uma coisa assim que eu acho que é muito importante falar para vocês, que cada paciente que é um paciente portador dessa doença esclerose múltipla é individual. Eu tenho o meu tipo de situação assim que faz eu ter esclerose múltipla. Vou falar para vocês que eu estou falando aqui, mas não está sendo algo tão simplório para eu estar falando com vocês, porque é algo que me causa um certo nervosismo. Mas assim, cada paciente é individual, a doença afeta cada pessoa, mesmo ela sendo remitente recorrente no meu colega, se fosse uma pessoa que eu conheço, ela não é igual que ela é para mim, cada um é cada um. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com calor, a doença me afeta mais no calor, porque tanto temperatura, muito calor, muito frio, afeta diretamente quem tem esclerose múltipla. E no meu caso, o calor é a pior situação. Então, assim, abafado, quentura, ele pode dar um pseudo esquentamento das lesões, ou seja, você pode sentir dores em locais que você já foi lesionado. Então, quando você passou mal com internado, você pode ter a mesma sensação por causa do calor, por causa do frio, por causa desses locais que ficam ativos, vamos dizer assim, esquentados, porque aqui eu não estou no momento com uma ressonância magnética, mas ela tem todas as lesões ali mostrando os machucados, vamos dizer assim, de modo mais grosso, assim, que ficam no corpo, sabe? A ressonância magnética mostra muito isso, uma área esbranquiçada, ou uma área escurecida quando é um black hole. Eu tenho um black hole aqui, perto aqui da cabeça na nuca, que eles falam que black hole é um buraco negro, algo que nem neurologista, nem ninguém pode definir o que pode causar no futuro, o que seria essa perda. Ele foi uma perda tão forte naquele local, várias lesões naquele local sem saber, que causou essa perda neurológica, assim, dessa massa ali, e foi muito complexo tudo. Isso mais ou menos para vocês, que seria aí a esclerose múltipla. E eu vou falar para vocês nesse vídeo como eu descobri, sabe? Vou falar assim também de modo rápido, não vou ficar me estendendo muito, porque qualquer coisa mais à frente vou fazer outro vídeo explicando mais, até mostrando a ressonância magnética, se vocês tiverem interesse, e mostrando as lesões e o que provavelmente cada lesão ali me causou, vamos dizer assim, na época dos surtos. Na época que eu descobri, foi em 2018, então a gente está em 2025, tem 7 anos mais ou menos, vai fazer 7 anos que eu descobri. Quando eu descobri, foi assim meio por acaso, vamos dizer assim. Foi por acaso, é até engraçado falar isso, mas não foi por acaso não, muito. Eu estava sentindo muito mal, né? E várias vezes anteriormente eu tinha passado muito mal, tinha muita dor de cabeça, mas eu sempre achei que fosse uma enxaqueca, algo do tipo. Quando estava perto de menstruar, as coisas pioravam para mim. Então eu achava que tinha relação com o período menstrual, né? Mas eu sempre tive muitas dores de cabeça. Eu falei para você, também tem na minha descrição do canal, que eu sou formada em licenciatura em Química, sou licenciada em Física também, então assim, eu sempre estudei muito na área de exatas, e às vezes me estressava muito, ficava muito preocupada com uma prova, ou às vezes não tinha muito tempo de estudar, porque na época eu já trabalhava, sempre trabalhei na época que eu fazia faculdade, então isso acabava me causando mais estresse de vez em quando. Para alguns tipos de prova, para algumas coisas que eu tinha mais dificuldade de me desenvolver ali na época da faculdade. Só
E no início, quando eu descobri em 2018, foi quando eu iniciei o mestrado, fazer um mestrado na minha área de clínica mesmo. E nesse mestrado, na finalização ali daquele período, da primeira fase do mestrado, eu estava com muito estresse, eu estava sentindo muito mal, um mês antes. Eu estava sentindo muito mal, mas eu estava ali postergando ir no médico, porque eu queria terminar aquela fase do mestrado. E logo quando eu tivesse terminado, aquele mês eu buscasse alternativas para o médico. Só que como eu trabalhava, meu mestrado era quinta e sexta, aqui na minha capital, no estado, Vitória, eu moro numa cidade do interior, em Aracruz, vou falar assim, ela é 80 quilômetros mais ou menos de Vitória. Então eu ia de ônibus para esse dia 26, mas eu trabalhava de manhã e geralmente o horário que eu tinha as aulas era à tarde e início da noite. Então eu comecei a sentir uma paralisia no olho direito, uma paralisia no braço, uma dor, uma dormência na mão. A minha alerta maior gerada foi quando uma garrafa com água pegada, ela era de vidro. Eu não consegui segurar, não consegui fazer essa pinça aqui na mão. Ela só fechou. Eu tentei fechar a mão e ela caiu, esquentou. E eu fiquei assustada. Essa foi a minha primeira alerta, um mês antes do surto mesmo, total, assim. E aí eu fui e achei estranho, falei, nossa, não consegui fechar a mão, achei estranho. Só que depois, meu olho começou a ficar meio paralisado, não acompanhava o outro, ficava paralisado. Comecei a ter dificuldade para enxergar no claro. Aí eu achei, deve usar um óculos de sol, deve que eu tô com um óculos de grau, os óculos de grau lá em cima, então eu tenho que voltar ao oftalmologista para fazer um exame. Achei que era isso, fui postergando. Depois eu fui começar a sentir muito mais dor de cabeça, porque eu já sentia, a dor de cabeça aumentou, mas eu achei que era estresse, preocupação, a gente sempre dá uma desculpa, a gente nunca acha que é algo que possa ser mais grave. Por isso é um alerta também esse vídeo para vocês. Fui e só mesmo busquei ajuda médica quando eu comecei também a sentir no ouvido tapa de sapa. E era uma dor no ouvido, mas ao mesmo tempo dava uma impressão de que eu ficava meio surda, sabe, no ouvido. E aí quando eu sentia a dor, mesmo só quando eu sentia a sensação de surdez, eu não fui no médico otorrino, não. Eu só fui quando eu comecei a sentir dor. Fui no médico, a primeira médica que eu tive contato foi uma otorrino. Ela não diagnosticou, ela pediu uma tomografia. Na tomografia recomendou uma ressonância magnética, mas ela não achou assim interessante eu fazer. E quando eu fui fazer, eu passei por 6 médicos até chegar um neurologista que diagnosticou. Eu já estava numa situação bem complexa, eu já não estava conseguindo trabalhar. A minha dificuldade de falar, hoje eu já tenho, infelizmente, eu acho que é uma sequela, tá? Esse meu primeiro surto. Uma dificuldade de falar, eu não falo assim perfeitamente bem sempre. Eu falo costumeiramente rápido, mas assim, a minha língua pesa mais, eu tenho um cansaço maior para falar, é só que distrair, algo do tipo. E assim, esse músculo é um músculo, né? Nossa língua é um músculo, então ele também é diretamente comandado pelo inconsciente. Então, assim, tem mielina aqui, né? Então, assim, eu tenho essa dificuldade, dependendo do estresse, da situação. Eu já fui professora, então, assim, como professora, era impossível ser professora, porque a minha dificuldade de fala aumentou bastante. Principalmente falar alto. Eu tenho dificuldade de aumentar muito o tom da voz, porque o cansaço, a fadiga, até por falar, é muito aumentada também. E, enfim, isso ficou meio que sequela, porque eu falo bastante, tá? Sou uma pessoa que gosta de falar. Meu marido e todo mundo que convive comigo fala que eu sou uma faladeira, sou uma vitrola. Minha irmã tem apelido de vitrolinha. Mas, assim, eu canso mais comumente, assim, que eu não cansava antes de descobrir o problema de saúde. Eu falo descobrir porque esse problema de saúde praticamente veio comigo, eu nasci praticamente com ele. Então, assim, por mais que a minha esclerose múltipla é remitente recorrente, pelo que eu venho estudado, pelos meus exames e tal, ela parece ser muito forte, porque eu tive um surto no final do ano passado, em novembro eu descobri, na realidade, assim, fui diagnosticado com uma ressonância magnética final, viu que estava no surto. Eu até fiquei afastado do meu trabalho, que eu trabalho 6 horas por dia, né, no expediente, mas eu fiquei afastada porque eu não estava em condições, estava com muita tontura, esse nível de tontura, dificuldade para chegar até o computador, porque eu faço inspeção na rua sobre esse caso de vigilância sanitária, mas eu também uso o computador para liberar o alvará, para fazer várias coisas, relatórios, documentos, enfim, não conseguia fazer coisas e a dor de cabeça estava muito, muito intensa, então a probabilidade de eu ficar acordada, um sono,
Eu estava com uma leseira tão forte, uma fadiga tão intensa que eu não conseguia ficar acordada. Por muito tempo, dava aquela leseira, aquele sono. E como que a pessoa vai trabalhar nessas condições? A minha médica, depois da ressonância magnética, a gente conversou e ela viu que era necessário fazer uma nova pulsoterapia, que se chama pulsoterapia, quando a gente tem um surto, é chamado de surto neurológico, um surto. E aí eu fiz a pulso, que na época foi 5 dias, é de 3 ou 5 dias. Como provavelmente foi forte, estava me causando essas sequelas, eu fiz uma pulso de 5 dias, e aí você toma uma alta dose de corticoide, que é 1.000 microgramas cada dia, e essa dose de corticoide é o que vai fazer uma remissão dessas lesões aí que ficaram no seu organismo, no seu corpo. E aí, assim, foi que eu fiz, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer essa pulsoterapia. E foi a 5ª vez na vida que eu fiz uma pulsoterapia e foi no 5º surto. Uma coisa que vale eu falar, que como foi o 5º surto, eu vou ter que trocar de medicação. Eu estou tomando no momento natalizumab, provavelmente eu vou tomar de novo no próximo, mas eu já estou aí para abertura de medicação para solicitar a medicação Mavenclad, que é a minha nova medicação, será um comprimido, não mais endovenoso, tomando soro uma vez por mês, como eu estava tomando, e há tempo já estava me fazendo mal, já estava me sentindo mal-estar, está me causando até febre, já me causou essa medicação, natalizumab, e eu vejo a maioria falando que para eles são muito bons, etc e tal, mas para mim, Lorena, não estava me dando certo. No começo deu muito certo, mas depois eu não estava me sentindo muito bem com a medicação, mas agora com o surto foi visto mesmo que ela, além de ela não estar me fazendo bem, vou fazer para as outras pessoas, ela me permitiu ter um outro surto, ela não segurou a doença, ou seja, as pessoas começam com a remitente recorrente, e geralmente a esclerose múltipla atinge mais mulheres, assim, nesse período da vida, geralmente o período mais produtivo, né, que é dos 25 até os 50 anos, mais produtivo, eu digo, na vida de trabalho. E da doença, que eu já vi falar que chega quase a parecer bem similar a com ela, de tão forte que é. Então, assim, eles falam que é bem parecido com quem tá com ela, aquele físico famosíssimo que eu amo, ele muito, Steve Hawking. Ele até faleceu, mas ele viveu anos e anos com a doença ela, e descobriu jovem ainda na época do mestrado dele, acredito. E há anos atrás. Então, assim, é uma coisa que é muito forte. E, então, assim, dependendo de se a pessoa não tratar a esclerose múltipla, que é remitente recorrente, ela pode ir evoluindo, porque vai acontecendo durante a vida dela vários surtos. Ela está sem tratamento, aconteceu um estresse, que é a doença, o estresse é uma das causas principais, assim, do agravamento da doença, de uma piora. Se o remédio, eu estou em tratamento, mas se o meu remédio não tiver, ele vai ali, toda vez que eu me estressar, ele vai estar ali me ajudando. Toda vez que eu comer uma comida que é um pouco inflamatória, ele vai estar ali me ajudando a controlar a doença, meu sistema imunológico não se assustar com a situação. Mas, chega uma hora, se esse remédio falhar, a doença for mais forte, a doença vai ultrapassar esse remédio e vai me causar um novo surto, uma nova lesão. Mas, assim, eu vou tentar falar para vocês o que aconteceu mais ou menos depois que eu estava falando, que eu fui na médica e fui no neurologista que na época foi o último médico, o 7º médico que eu fui, e me deu o diagnóstico. Mas primeiro ele pediu uma ressonância magnética, ele falou assim, traz as imagens, eu vou olhar e vou descobrir o que é. Mas ele falou que tinha 2 hipóteses. Na época, depois ele falou comigo, né, depois que eu trouxe os laudos para ele, assim, as imagens, ele falou que achava ou que era esclerose múltipla ou que era um derrame. Então, assim, ficou bem parecido, porque na época eu totalmente fiquei tonta, sem equilíbrio nenhum. Equilíbrio do corpo, eu não conseguia, eu tinha que ser segurado por alguém. Meu braço estava totalmente assim, ó, ficou totalmente torto, não conseguia esticar o braço. Não consegui enxergar direito nesse olho, vi um clarão, tipo um clarão aqui no olho, pra mim tinha um clarão, então ele ficou paralisado, só mexia essa bola do olho, esse olho mexia, mas esse olho não mexia mais. A minha fala, parecia que eu tinha bebido, sabe? Eu estava alcoolizado, porque ficava muito pesado minha língua, eu não conseguia falar. Então, assim, eu estava nessa situação com o neurologista. E graças a Deus ele descobriu, foi rápido, sem diagnóstico. E ele, na hora eu levei um susto. Eu não vou falar pra vocês que foi fácil, assim, levei um susto. Fiquei muito triste. Eu achei até que era quase igual a ela. Falei, meu Deus, acabou minha vida, tô aqui nessa estrada agora, acabou. Tudo que eu sonhei de realizar, não vou realizar, porque
a doença vai acabar comigo. Aí o doutor na época falou assim, calma, não é assim, você é jovem, eu tinha 26 anos na época. Calma, você é jovem. Isso, antigamente, talvez, a gente até pensava que era assim. Mas hoje em dia já tem tratamento, hoje em dia a doença não tem cura ainda, mas ela tem tratamento e você vai se tratando, você descobriu agora, você vai se tratando e com certeza a gente vai conseguir melhorar essa situação, mas você se interna urgente, porque é um caso urgente, vou fazer aqui escrever tudo que eu vi que aconteceu para você já ir direto para internação, você vai te passar por todo, clínica, depois por neuro, tudo lá no hospital. Já vai direto, porque no caso ele mandou me internar em Vitória, porque onde eu moro, na minha cidade, em Heracles, não tem um atendimento neurológico muito bom. Aí eu fui para Cariacica, que é um meridional, que é o hospital que tinha o melhor centro neurológico aqui do estado. E aí eu fui, ele falou, vai, se você puder, seu plano de saúde permitir isso, você vai. Eu vou deixar uma foto, acho que foi desse lado aqui, de como é mais ou menos um corpo onde atinge. Às vezes a pessoa olha pra gente, assim, graças a Deus eu não tenho nenhuma sequela física, assim, que você olhe pra mim e fale, fisicamente, que eu tenho essa sequela, que eu tenho esclerose múltipla, todo mundo acha que eu tô saudável, tá tudo bem. Mas, assim, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque senão vai ficar muito enorme, muito extenso. Isso é mais ou menos o meu caso, na doença. Meu último surto, como eu falei, foi em novembro, que eu descobri em 2024. Ainda estou em processo de melhora, já voltei a trabalhar essa semana, mas eu ainda não estou totalmente recuperada, eu acho que estou uns 90% de antes comparado com antes. Não estou totalmente recuperada, mas estou ainda em processo de recuperação. Vou tentar mudar agora de medicação, vou mudar, né? Meu neurologista já solicitou essa mudança de medicação, já que meu tratamento foi uma falha terapêutica, ele diz assim que o remédio não segurou a doença, então uma falha terapêutica. Menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O que é a esclerose múltipla? Hoje eu faço tratamento, sou medicada com medicamento convencional, tá? E eu acho que o tratamento para esclerose múltipla, com a eficiência que tem hoje, foi feito em 20 anos para cá. Então, as pessoas que descobrem, eu tenho 33 anos, ou seja, quem descobriu antes de 20 anos para cá, teve, assim, as lesões pioradas, teve mais dificuldade na vida dele. Hoje, os médicos falam que a gente vive uma vida normal. Vocês que têm esclerose múltipla, com os tratamentos, podem viver uma vida normal. Eu falo para vocês, gente, eu falo, ser sincera aqui no vídeo, eu não vivo uma vida normal, até porque tomar injeção, falando em endovenose, 2 horas, tomando no hospital, todo mês, nos dias, todo mês, não é ter uma vida normal para mim. Então, assim, é isso que eu tenho para tratar para vocês hoje, falar um pouco da doença, da minha condição de saúde, do canal Leitura Múltipla, e múltipla aí vem de esclerose múltipla. Então, leitura, então amo ler, e múltipla, porque um pouco da esclerose múltipla também, e os benefícios que a leitura me fez ter, mesmo tendo esclerose múltipla. Então, por isso que às vezes eu não consigo, até hoje, assim, no início desse canal, tem algumas tibiatas que eu não consegui terminar, porque eu tive surto, então ainda estou passando essa fase, então assim, a velocidade de leitura minha ainda não é a mesma, então estou tendo certas dificuldades ainda, mas fé em Deus tudo vai dar certo e a gente vai melhorando cada dia mais e com o tempo. Depois eu vou gravar mais um vídeo à frente falando para vocês. Caso vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algumas perguntas, comentem aí no vídeo, façam comentários e me perguntem alguma coisa sobre a doença que eu puder esclarecer, ajudar mais pessoas, é muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, eu agradeço muito. Beijo, beijo, tchau, tchau e ótima semana.